Fala pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Na aula de hoje nós vamos abordar a habilidade de História do 8º ano do Ensino Fundamental número 14. Por conta dessa habilidade ser bem complexa, na aula de hoje nós vamos fazer um recorte histórico, onde nós vamos abordar a marginalização e a inclusão da população negra na sociedade brasileira. Tá? Então nós vamos passar aí sobre o nosso tema contemporâneo transversal, que é cidadania e civismo, educação e direitos humanos. Vamos então ver os objetivos da aula de hoje. Os nossos objetivos são analisar o processo de marginalização da população negra e destacar a importância de políticas públicas para a comunidade negra, como forma de reparação. Então nós vamos aqui avançar na nossa fonte número 1, vamos fazer uma breve revisão, uma contextualização sobre o assunto. Vamos lembrar lá o que acontece com a população negra. Ela é sequestrada, raptada do continente onde eles viviam, nasceram, onde eles tinham os laços familiares, o idioma, a cultura, e eles são trazidos para servir de mão de obra escravizada na América. E a gente vai aqui então dar um foco maior ao Brasil. Então a gente já observou esse gráfico nas aulas anteriores, quem estava presente vai se lembrar. Nós também comentamos sobre essa fonte número 2, que com o avanço dos movimentos abolicionistas, a gente teve várias conquistas através das leis abolicionistas que vão ali aos poucos acabando com a escravidão dentro do território brasileiro, até que chega por fim a Lei Áurea em 1888 e vai dar a liberdade, entre aspas, porque é conquistada com muito sangue, muito suor, através de várias formas de resistência contra a escravidão dentro do Brasil, seja as fugas, seja a criação e a organização dos quilombos, como a gente já conhece. Mas, por fim, chega a Lei Áurea em 1888, que vai ali por fim a escravidão no Brasil. Porém, a partir desse momento, a população negra ela tem acesso à cidadania total no Brasil, acesso à educação, acesso a direitos políticos. Não é bem assim, infelizmente. Nós sabemos que a Lei Áurea ela é apenas mais um passo ali para a emancipação da população negra no Brasil, mas que ela não vai trazer a liberdade de fato. O direito à vida, a dignidade do ser humano. Nós vamos avançando aqui, vamos fazer a observação dessa charge, uma charge que vai dizer o seguinte, eu vou fazer a leitura compartilhada com vocês. Tá certo que no Brasil os brancos têm os melhores cargos, as melhores casas, os melhores carros, enfim, vivem melhor que os negros. Mas onde é que está o racismo nisso? Nós temos aqui dois personagens caminhando lado a lado e nesse diálogo, o personagem branco pergunta ao negro. Após ele fazer essa fala toda, ele ainda finaliza questionando, mas onde é que está o racismo nisso? E é a pergunta que eu deixo para vocês responderem. Onde é que está o racismo nessa situação? Se ele acabou de listar vários privilégios e vantagens que a população branca tem sobre os negros, onde que está o racismo nisso? Será que é algo de meritocracia? Será que essas pessoas têm os melhores carros, casas, porque elas merecem, porque elas batalharam por isso? Só que a gente não pode anular esse contexto histórico de mais de 300 anos que a população negra foi prejudicada dentro da história do nosso país. Foi violentada, foi tratada de forma negligente até por parte do próprio Estado. Então o Estado foi negligente com a população negra. Agora vamos lá então para a nossa correção. Onde que está o racismo nisso tudo? Está na estrutura da sociedade. Então a gente consegue perceber que em vários momentos ao redor das situações que a gente vive no cotidiano, a gente presencia situações de racismo. Então ela está na estrutura da sociedade. É algo que a gente tem que combater diariamente. Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracismo. Então é algo que a gente tem que trabalhar diariamente para evitar situações como essas, como esse diálogo que foi feito. A pessoa lista ali vários momentos onde a população branca é privilegiada e depois termina o diálogo perguntando, mas onde está o racismo nisso? Então ela está na estrutura da sociedade. E como que a gente pode então tentar reverter essa situação, ou resolver essa situação? Então a gente vai mostrar aqui que existe como. Políticas públicas são fundamentais. As leis abolicionistas lá naquele período do Brasil Império foram importantes, assim como hoje nós temos também a lei de cotas, por exemplo.
né, que ela vai trazer sim um aumento no ingresso da população negra e indígena nas universidades, né? Então aqui um levantamento feito pelo portal Poder 360 nos mostra que desde a implementação da lei de cotas, que já completou 10 anos em 2022, né, houve um aumento de 205% no ingresso da população negra, né, e de pobres dentro das universidades brasileiras. E isso sim é um avanço, né? Isso é parte de um projeto de inclusão dessa população dentro das universidades, dentro do direito a uma educação de qualidade, né, que vai proporcionar depois, né, um bom emprego. Então, assim, a gente vai ver uma redução, né, na taxa de desemprego na população negra, né, e tudo isso por conta de políticas públicas que têm que ser eficazes, eficientes, né. E para quem tiver mais interesse em se aprofundar sobre o que é o racismo estrutural, né, sobre essa ideia de meritocracia, né, eu deixo a indicação para que vocês possam se aprofundar através da leitura, né, do livro O que é o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, ou para quem não tiver o livro no momento, tem a sugestão de um vídeo onde o próprio Silvio Almeida vai ali de forma mais resumida e objetiva, né, explicar o que é esse conceito do racismo estrutural, tá? Então deixo a indicação para vocês aqui, assistam, leiam, né, sejam críticos com relação ao conteúdo. É importante que vocês se aprofundem nesse tema que é super atual, galera. O que aprendemos hoje, então, tá aí, ó, o racismo está presente nas estruturas da sociedade brasileira e deve ser combatido, precisa, né? E por fim, as leis e as políticas públicas são fundamentais para buscar a promoção da inclusão da comunidade negra na sociedade brasileira, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigado!